Olá, estamos de volta com mais uma resenha do Cangaço. Toda sexta-feira, às 18 horas, um bate-papo com um pesquisador sobre a temática do cangaço e áreas afins. Cultura, música, assuntos que remeta o internauta e nós que estamos aqui a um pouco do que é o sertão do Nordeste do Brasil. E hoje nós iremos conversar sobre folclore. Quem nunca debruçou sobre os livros, revistinhas ou na escola para estudar e discutir e ouvir histórias, ouvir lendas? E muitas vezes não se constitui folclore, mas passava despercebido pela criançada. Mas conversar com um especialista é outra coisa. Conhecer um pouco da essência dessa cultura tão importante para todos nós. Não sai daí, hein? Pouquinho só e nós conversaremos aqui sobre folclore, cultura popular e, claro, cangaço. No programa de hoje, na nossa resenha, estamos recebendo aqui uma pessoa muito especial. Esteve conosco em junho no Fórum do Cangaço, discutindo sobre um dos assuntos que ela ama. Rúbia Losso, socióloga, professora, folclorista, doutorado em Sociologia pela UFPB, mestrado em Comunicação Rural e Administração Rural pela Federal Rural de Pernambuco, graduação em Sociologia com ênfase rural, também pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. É coordenadora da Comissão Pernambucana de Folclore e Culturas Populares e colaboradora da revista internacional MIR, como também do jornal Boêmio. Rúbia, muito obrigado por estar aqui conosco. Seja bem-vinda, minha amiga. Obrigada a esse momento tão especial, né? E nós estamos no mês de agosto, que é o mês que se comemora, né, o Dia do Folclore, mas a gente sabe que a cultura, né, ela se manifesta todos os dias. Muito obrigada pelo convite. E você já começou tocando no primeiro ponto, né? Eu, particularmente, não gosto muito desse dia disso, né? Dia do indígena, ou dia da mulher, ou dia do trabalhador, ou dia do folclore. Eu acho que todo dia é dia de tudo, né? De se comemorar, de se lutar, de se batalhar, de se viver. Mas, como existem as regras e as leis que se criam os dias, não tem problema, né? 22 de agosto, dia do folclore. E nós estamos aqui já conversando sobre folclore. Rúbia, conceitue para o nosso internauta folclore. Tá certo. Bem, a gente tem uma grande discussão, um grande debate, que é o folclore, né? Folk é povo, né? Que vem já de uma palavra inglesa, né? Folk, povo, lore, saber. É o saber do povo. Por que a gente confunde tanto? Por que a gente mistura tanto? Porque o objeto de estudo, e ele ao mesmo tempo é objeto de estudo e ao mesmo tempo ele é a ciência do folclore. Então, a gente passa a confundir um pouco, mas o folclore ou cultura popular, né, é o saber do povo, a manifestação do povo, os costumes, as lendas, a culinária, as danças, toda a manifestação. É a alma, é o imaginário do povo em sua efervescência, né? Eu, particularmente, sou fã do que o povo faz, do que o povo inventa e reinventa, e na sua ritualização faz acontecer muitas coisas. Quer dizer que folclore e cultura popular
dialogam, entrelaçam, caminham juntos. Caminham juntos porque a discussão é muito grande. Eu faço parte do grupo, né, da Comissão Nacional do Folclore, e a gente discute bastante. E nós tivemos essa discussão recentemente sobre esse contexto, né, do folclore ser folclorizado, né? Então, a gente tem, na nossa construção do conceito de folclore, uma ideia de que é algo atrasado, que é algo que já passou, que não serve mais, mas o folclore é dinâmico, ele tem características como a cultura popular. É dinâmico, traz às vezes o anonimato, traz a regionalidade, né, a região, traz várias características. Mas na construção da nossa história, né, o folclore foi folclorizado. E está no livro de Renato Ortiz, traz isso no livro dele. Muitos estudiosos trazem essa questão para a ciência, que o objeto de estudo, o folclore é objeto de estudo e, ao mesmo tempo, ele é um campo da ciência, é um campo de pesquisa, e se mistura aí, a gente confunde, e, ao mesmo tempo que a gente quer pesquisar, a gente quer vivenciar, por isso traz essa confusão um pouco, né, entre cultura popular e folclore, mas eles têm as mesmas características. Rúbia, no universo que a gente vive, qual é os melhores mecanismos para se trabalhar essa temática, por exemplo, com as crianças? O folclore com as crianças, olha, a cultura, para Roy Wagner, é o refinamento do humano, do homem, né? Do ser humano. Então, a gente convive, nós temos a conviabilidade, ou seja, as convivências, essa arte de trocar, essa arte de conviver, isso é uma arte de conviver, traz essa manifestação toda, né, da nossa efervescência e dos nossos saberes. Para as crianças, trabalhar o folclore é trabalhar a essência de um povo e suas manifestações, desde as suas histórias do imaginário, porque o folclore, para os indígenas, alguns indígenas, né, eles numa entrevista, eles disseram que o folclore são narrativas. Então, trabalhar narrativas com as crianças, trabalhar a história, né? Trabalhar o sentimento e as convivialidades daquele lugar. Não só os personagens, né, as personagens, mas também o contexto do imaginário popular, a história, os costumes, e tudo que atravessa ali as convivialidades, as trocas de saberes. Pode trabalhar com as crianças, desde lendas, mitos, a construção da história local a partir do folclore. Isso é muito rico. Estamos conversando com a socióloga, professora e folclorista Rúbia Lócio. Antes de irmos para a próxima pergunta, eu quero pedir a você que entrou agora no canal, está assistindo, está atento e atenta, mas que ainda não é inscrito, se inscreva, dê o seu like, compartilhe a programação nos grupos dos amigos, da escola, do trabalho, da sua igreja. Ajude a fortalecer a mídia alternativa. Existem outros programas também, com outras propostas, que é interessante acessar, ver o que é que está se produzindo nas redes sociais. Isso faz com que essa mídia alternativa cresça e se fortaleça. Você também pode sugerir, pode dar uma sugestão de tema, pode deixar o seu comentário, porque uma vez sugerindo, a gente vai atrás do pesquisador, do autor, do especialista e bate um papo aqui para você. Rúbia,
Vamos ampliar um pouco a nossa conversa para um tema que é a própria proposta do programa, cangaço. Às vezes a gente escuta em alguns eventos de palestrantes, de escritores, ou até mesmo do cidadão comum que lê alguns fatos relacionados ao cangaço, alguns episódios, e ele diz: ah, isso é folclore, ah, isso é folclore. Qual é a relação que a gente pode estabelecer entre o folclore e o cangaço? Existe essa relação? Ou isso são comentários que são feitos assim, sem um nexo? Como é que é isso aí? Pois bem, como eu estava falando, né, que o folclore ele parte de narrativas, né? A grande construção nasce dessas narrativas, dessas histórias, dessas manifestações do imaginário popular. Então, o cangaço, né, esse movimento efervescente da nossa história, né, que tem a ver com relações de poder, com as questões da nossa construção social de cidade, né, de comunidade, o folclore no cangaço tem muita relação, né, porque essas narrativas serão construídas a partir de quê? De um imaginário voltado ao passado, né? E o passado são narrativas, né? A gente pode dizer que o passado ele carrega essas narrativas. E aí traz essa riqueza para o cangaço, que o cangaço é esse movimento que tem como mote as relações de poder e a nossa história, né? A nossa história desde dessas questões da nossa colonização, dos interesses, formação de clãs, né, a igreja, a religião, e as relações de poder. E aí vem toda uma construção de narrativas que favorece ao aparecimento do folclore nessas construções, essas narrativas. Foi, não foi, é verdade, é mentira, ele matou, não matou, ele foi na fazenda ou deixou de ir para tal região. Toda essa construção do cangaço, e realizada por Lampião também, traz essa construção do nosso imaginário popular e da nossa riqueza aí, da nossa história, da nossa construção social, da nossa história pelas narrativas. E aí tem tudo a ver essa riqueza. Eu sou fã das narrativas, sabe? Pode ser mentira ou verdade, mas eu gosto. O folclorista gosta de narrativas. Os folcloristas gostam muito. Já que você É um... falou aí que pode ser mentira ou pode ser verdade, quando eu comentei aqui que ia entrevistar uma folclorista, a pessoa disse: mas eu faço uma pergunta por mim. Eu digo: eu vou fazer, não sei. Aí você falou aí que gosta de histórias. Eu lembrei desse comentário. Botija, né? A gente escuta muitas histórias de pessoas que encontraram botijas, que ficaram ricas, ou alguns fenômenos naturais surgem a partir do aparecimento da botija. O que existe de verdade, de mentira nessas histórias de botija? Onde é que entra o folclore aí ou não tem nada a ver? Não, tem tudo a ver, né? É uma grande riqueza. Minha avó já contava que ela sonhou que tinha que abrir uma botija, não foi, por isso que a vida dela era assim, atrasada, e ela tinha que ter ido abrir a botija. Aí vem a questão toda também do imaginário, né? E do medo, né? O folclore também é recheado dessas questões das relações de poder e do medo, né? Do que eu posso fazer, dos limites, dos nossos limites. Né? E aí, essas histórias de botija são sensacionais para a gente entender os aspectos dos costumes da época, de guardar o dinheiro, de esconder, e toda a riqueza de encontrar, porque o folclore são narrativas, e todas essas narrativas e manifestações, elas trazem uma característica que é o encontro de algo, ou das pessoas, ou de algo, sempre vai ter essa questão
do encontro. E aí as botijas, né, que é a grande sensação para a gente entender a história, a gente vai entender também questões envolvendo nosso imaginário, nossos costumes, a política, nossos medos. Então, vai ter um leque de convivências, que é a grande sensação das narrativas, são as nossas convivências, as convivialidades, né? E aí a gente tem que entender que tudo isso aí, a questão da botija, ela vai trazer o quê? As crenças, várias mentiras também envolvidas nessa questão, mas não vai deixar de ter algo que perpassa a história daquele local, daquela região ou daquela comunidade, né? Vai ter um fio aí condutor que é a sensação das narrativas. Então, é uma riqueza enorme entender a história a partir das botijas, que nem todas têm um fundo de verdade, mas a gente vai construir toda a riqueza do imaginário local daquele lugar, que é aí está a essência, a alma do povo. Uma cidade sem história, sem essa riqueza toda, uma cidade muito vazia, porque para uma geógrafa, recentemente ela escreveu um livro e ela diz que é Maria Conceição Exposito, se eu não estou enganada, ela vai dizer que a cidade ela não é um lugar de produção, é um lugar de dominação. Então, se é um lugar de dominação, todas essas histórias, essas narrativas que compõem o folclore ou cultura popular, vai trazer essas questões de dominação para um campo das crenças, e aí vem toda a riqueza do nosso estudo e da nossa análise para entender o imaginário local. Rúbia, como leitora, conhecedora da cultura popular e da história da nossa região Nordeste, a sua identificação com o cangaço, né? Você poderia nos dizer um pouquinho que autores você sofreu influência, o que é que você lê, que é para algumas pessoas que vão começar a estudar o cangaço, o que é que você sugere? E o que é que você acha também, completando a sua, quando se for responder, o que é que existe de exagero, de certa inverdade em alguns fatos que você poderia citar? Eita, olha, a minha influência do cangaço foi o seguinte: eu fui estagiária de Mário Souto Maior, né? E ele fez um livro, eu desenhei até o Lampião, a capa foi feita por mim, que são algumas referências sobre o cangaço. Ele já pensava que o cangaço ia ter muita produção, né? Que hoje a gente sabe que tem, né? Muita produção, muita gente escrevendo sobre esse tema, que é um tema muito fascinante, porque ele atravessa a história, né? E traz um sentido de futuro também. E aí foi a partir daí, com Mário Souto Maior, como estagiária, que eu comecei a me interessar por algumas narrativas, né? E também quando eu fui estudar, eu queria fazer um trabalho na universidade, mas eu disse assim, a professora era de uma disciplina chamada demografia. Aí eu disse, não, eu quero pesquisar Lampião. Ela olhou para mim, botou a mão na mesa e disse, ele matou o meu avô. Eu não pesquisei mais o Lampião. E eu disse, não, eu vou tirar 0 se eu pesquisar Lampião. Né? Aí eu resolvi não pesquisar. Aí passou assim, o tempo, aí eu fui para o Ceará e conheci o Manuel Severo, do Cariri Cangaço, e eu passei como é que se diz? Penetrar mais nesse universo do cangaço, que eu confesso, né, que a gente faz muita violência, mas não é um estudo da violência, é um estudo da nossa história, da nossa construção social, perpassa pela nossa construção social e que a gente carrega muita coisa do cangaço nas nossas convivências até hoje, né? Que é difícil a gente retirar essa construção que foi feita. E aí
eu comecei a me interessar pelas questões das crenças, né, das orações que se reza no cangaço, se eles rezavam alguma coisa, eu comecei a tentar ler alguma coisa sobre isso e conhecer as narrativas do cangaço nesse meio tão violento, e assistir filmes também. E que a gente pode entender, o Durval Muniz de Albuquerque, ele diz que os folcloristas folclorizaram o folclore, né? A gente enfeitou demais, mas é que é o seguinte, não só os folcloristas, a elite, né? A elite contribuiu também para que muita coisa acontecesse. E o cangaço, né, é recheado dessas relações de poder, onde tem o quem manda, de dominação, né, os grandes fazendeiros, os grandes latifundiários, e tem todo aquele universo de poder, de tomada de poder, né? Quem fica com poder, quem não fica. E recentemente eu fui chamada para a gente fazer um artigo, e aí eu não falei de Lampião, mas eu fui pesquisar Lucas da Feira, de Feira de Santana, né? E o cangaço, a gente sabe que é muitas histórias do império de rifles, digamos assim, tem até um livro sobre isso, é um império de muita bala, a gente sabe que teve, né? Muita bala. O meu pai gosta muito de faroeste até hoje, ele já tem 91 anos, e ele gosta disso, isso permeia o nosso universo, né? De construção do imaginário popular, mas que não é só por isso que a gente vai pesquisar esse movimento que abalou e que até hoje abala e consegue abalar o imaginário popular dos nordestinos. É a nossa marca, né, o cangaço. Então, nesse universo entre eu disse, não disse, foi ou não foi, aconteceu ou não aconteceu, foi que eu me envolvi no cangaço, né? Essa questão, e de sentir o sertão. Também sentir a questão sertaneja. Como é que a gente vai sentir o sertão? O que é o sertão? O que é que permeia essa narrativa dessa seca, né? Que a gente se envolve tanto. Eu fiz parte de uma pesquisa sobre o Nordeste Emergentes, quando eu trabalhei na Fundação Joaquim Nabuco. E aí foi que eu entendi também que esse Nordeste Emergente, ele é fruto desse movimento do cangaço. Ele é fruto desse movimento do cangaço. Porque tanta influência da família, do poder, do empreendimento, né? Nós temos isso no cangaço. E aí eu fui falar de Lucas da Feira, tive que pesquisar sobre Lucas da Feira, né, que antecedeu o Lampião, e eu resolvi fazer uma análise com a literatura, com o Crime e Castigo, de Dostoiévski, fui buscar longe, mas para a gente entender o cangaço, que parte muito dessa questão da violência, mas aí a gente tem que entender fruto de uma dinâmica de relações de poder, né, que instigou a efervescência do nordestino. E passando por essa questão da literatura, a gente encontra algumas, digamos assim, não são respostas, mas alguns resultados que podem se identificar, né, com essa questão. O Lucas da Feira, por exemplo, ele era escravo negro, e ele queria dizer, olha, não é bem assim, não é bem assim que a gente tem, que tá aqui nessa posição de escravo. Então, ele foi muito cruel, tudo bem, mas você, quando vai conhecendo a história, você já começa a entender que ele é fruto de um sistema de poder, de dominação também, né? Apesar dele ter sido muito cruel. Mas aí esses personagens todos dariam ótimos filmes, seriados, né? A gente sabe disso. E aí a gente se envolve e começa. Eu confesso, viu, professor Lemuel, que às vezes eu começo a me apaixonar assim, pelo personagem, porque é de uma riqueza de convivências que a gente vai entendendo esse conjunto
das relações de poder. Então, vai sair agora recentemente esse livro, muita gente colaborou para fazer, né? Mas, assim, tem uma cartilha muito interessante, que é aquele livro do cangaço, que é de um baiano, eu esqueci do nome, Lemuel, me ajude aí, ele é enorme, e daqui a pouco eu vou lembrar. Ele, para quem quer começar, esse baiano, eu vou procurar aqui. Eu pego. Eu até ganhei de presente de Josué este livro. Já eu lembro dele. Ele é bem grande, Josué. É tipo uma enciclopédia. Você encontra tudo. Hã? Oleone? Não. Não, ele é da Bahia. Bezerra, tem alguma coisa com Araújo, Bezerra, não sei. Eu sei que ele é grande. É um livro que é uma enciclopédia. Tudo que você quiser, você vai. Já eu lembro do nome, vou dizer para você. Está aqui. E aí a gente começa a pesquisar e ver que há intersecções, há relações de interesses, né? E isso é que instiga muitos pesquisadores a irem atrás daquela história para saber se realmente aconteceu, o que influenciou a família, que muitas histórias que eu também fiquei querendo, assim, curiosa, é que as fofoqueiras da cidade contribuíram com muitos episódios, elas foram peças-chave para que acontecesse, traz tragédias e alguns acontecimentos, né? Então, toda essa convivialidade, esses autores, essa convivialidade entre entender Lampião, se é bandido ou herói, que hoje a gente já tenta compreender a história, né? A gente tenta compreender a história, é que me fascinou. Eu até quis fazer até um aplicativo sobre Lampião, para que as crianças pudessem entender a vida de Lampião, a estética de Lampião, a partir de um aplicativo, que elas pudessem jogar e conhecer a história, sabe? Mas aí tem aquela questão que ele foi cruel, tem muita coisa aí envolvida, mas ele faz parte da nossa construção social. É bom a gente lembrar disso, né? A construção social que existe hoje em dia é fruto de narrativas do passado, né? De algo que já existiu, que hoje são transformadas em narrativas, mas a gente tem que entender o sentido de futuro. E aí, quem vai abraçar todas essas questões é a literatura que vai nos ajudar. Os clássicos, Crime e Castigo, é um bom livro para a gente entender o cangaço e as relações de poder. Crime e Castigo de Dostoiévski. Estamos conversando com Rúbia Lócio e vamos caminhando para o final. Infelizmente, a gente tem que terminar. O papo está muito bom. E eu vou passar para a Rúbia fazer as suas considerações finais. Olha, é o seguinte, as considerações finais, certo? Eu vou ficar devendo o nome não dá nem para eu pegar aqui, o nome desse livro, mas é um livro de um baiano, né, que ele escreveu muito bem, a Enciclopédia do Cangaço. Mas, olha, livros do cangaço é o que não falta, né, Lemuel? Muita coisa se faz, muita coisa tem feito, e é uma riqueza, né, por uma questão de afeto, identificação da nossa origem, né, nordestina, a gente traz todo esse contexto de produção. Eu queria dizer assim, para os novos pesquisadores, os estudantes, né, os curiosos, que compreender o cangaço é um universo, é o universo do cangaço, né? Nós temos que compreender o cangaço, mas a gente não pode esquecer das narrativas que envolvem o passado com o sentido de futuro. E aí eu quero que vocês procurem o cangaço com afeto mesmo, entendendo e se identificando também
com o cangaço, porque fez parte da nossa história e a gente carrega esse sentimento nordestino, que é um movimento tão importante para a nossa história, que foi o cangaço. E aí eu quero agradecer a oportunidade e dizer que qualquer coisa é só me procurar. Estamos aí para mais outra e mais algumas narrativas que possam existir que a gente não conheça. Eu quero agradecer a Rúbia, agradecer a você que nos acompanha semanalmente, toda sexta-feira, às 18 horas, Resenha do Cangaço. Muito obrigado a todos e a todas, um forte abraço e até a próxima sexta-feira.